Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença ao nosso workshop e começar falando sobre tributação. E o tema inicial vai ser a FD-REINF. Posteriormente, a Regina. Eu sou a Regina, responsável pela área de departamento pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e vamos passar a informações referente à fase 3 do E-Social, que é a folha de pagamento. O Ricardo vai dar início para a parte de FD-REINF para que possamos dar continuidade à nossa live. Obrigado, Regina. A FD-REINF, na verdade, ela nasceu com um membrozinho do SPED da Receita Federal. O que é o SPED? É um grande programa de informações que a Receita Federal já vem desenvolvendo há anos, e a cada ano ela coloca mais um bracinho, mais um programinha de informações para que o seu banco de dados venha a abranger todas as informações tributárias, fiscais, e de pessoal e de pessoa jurídica também, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, vamos esclarecer o que é a FD-REINF, que, na verdade, é a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Então, na realidade, ela é um programa onde vai escriturar todas as retenções feitas às pessoas jurídicas. Como que vai funcionar? Da seguinte forma: todos os contratantes de serviços de pessoas jurídicas vão ser obrigados a entregar essa FD-REINF mensalmente. Então, ela é de competência mensal. E o que entra na FD-REINF? Né? A FD-REINF ela foi criada para controlar as retenções que já acontecem. Na verdade, ela não veio mudar a legislação sobre retenção tributária, sobre prazo, nada disso. Ela é uma informação de controle do que já existe. A Receita Federal ela imputou há anos vários tipos de retenções, mas ela não tem um controle efetivo sobre essas retenções. Ficam meio soltas. Então, ela agora vai passar a ter na mão as informações e vai cobrar sobre elas, né? De uma forma mais contundente. Isso a gente tem que ficar atento. Então, como é que vai funcionar essa FD-REINF? O que compõe essa FD-REINF? Né? A composição da FD-REINF são as informações das retenções. Só que nesse primeiro momento, nessa fase 3, a única retenção que vai ser incluída na FD-REINF é a retenção previdenciária. São as retenções do chamado, o pessoal gosta de falar até hoje, INSS. Então, todo prestador de serviço que sofrer retenção de INSS deverá compor a REINF do contratante. Então, exemplo, o condomínio A contratou uma prestação de serviço e que o emitente da nota fiscal desse serviço sofre uma retenção de INSS pelo contratante, obrigatoriamente. Essa informação vai compor essa REINF, que é um programa que vai ter que ser enviada para o Sistema Público de Escrituração Digital, através de internet, que é o sistema SPED. Então, a Receita Federal mensalmente vai ficar recebendo essas informações para consolidar mais na frente no que a gente vai chamar de DCTF-UL, que mais na frente vai ser esclarecido. Então, a princípio, a gente está aqui expressando o que é a FD-REINF. Então, é exatamente isso. É um programa criado pela Receita Federal para controlar as retenções tributárias, que nesse primeiro momento só vai controlar o INSS, ou seja, as retenções previdenciárias. Dito isso, que só vai controlar nesse primeiro momento as contribuições previdenciárias retidas na fonte,
os gerentes de condomínios, os síndicos podem estar perguntando, então eu não tenho pressa de enviar as outras notas fiscais que não tiverem retenção? Não. Todas as notas de prestadores de serviço, pessoa jurídica, devem ser enviadas à administradora com a máxima urgência. Por quê? Porque muitos prestadores de serviço, por desconhecimento da legislação, emitem as suas notas fiscais sem destacar a retenção do INSS. Embora o serviço prestado exija a retenção. Então, é necessário que as notas de todos os prestadores de serviço, pessoas jurídicas, sejam enviadas para a administradora a tempo hábil de que sejam analisadas uma a uma e, após esse filtro, saber se ela vai entrar na DCTF ou na FDRINF ou não. Então, é um trabalho manual, pessoal, não é uma coisa que sistêmica, essa análise. Então, é preciso que todos os documentos estejam até o dia 5 do mês seguinte. Por que até o dia 5 do mês seguinte? Porque a DCTF Web vence a partir de outubro, de competência em outubro, vence em novembro. Então, todas as competências do FDRINF precisam ser respeitadas. E como é que é a competência do FDRINF? Eu falei DCTF Web porque, mais lá na frente, a DCTF Web vai consolidar as informações da FDRINF com as informações que a Regina vai complementar já na folha de pagamento. Bom, vamos manter o foco na FDRINF. A FDRINF ela tem como fato gerador a data de emissão da nota fiscal do prestador de serviço, pessoa jurídica. Então, não importa se o serviço foi prestado em março, abril, maio, junho, se ele não emitiu a nota, para a FDRINF não importa. Importa quando ele emitir a nota. Se ele emitir a nota em setembro, a competência é setembro. Se ele emitir a nota em outubro, a competência é outubro. E aí eu tenho que entregar a DCTF Web até, no máximo, o dia 15 do mês subsequente. Então, as notas emitidas em outubro deverão serem entregues até, no máximo, 5 de novembro para a administradora, para que ela consiga analisar, filtrar tudo, colocar na FDRINF e entregar essa FDRINF até o dia 15, no máximo, se for útil. Se o dia 15 não for útil, tem que antecipar. Ok? Vamos falar também quais as informações que devem constar na FDRINF. Como eu disse no início, eu vou reforçar aqui, as informações são os tributos retidos na fonte. Só que nesse primeiro momento, como eu já tinha esclarecido, só vai entrar o INSS. Acontece que alguns prestadores acham que o serviço que ele prestou não tem retenção. E aí, às vezes, eles estão, a grande maioria das vezes, eles estão equivocados. Há retenção. Então, é necessário que as notas fiscais venham reforçando para a Protel, para a administradora, a tempo hábil. Ok? A dispensa de apresentação da FDRINF. Estão dispensados de entregar a FDRINF aqueles contratantes que não tiveram retenção, não fizeram retenção do período. Ou seja, se você contratou prestador de serviço durante o mês de setembro e nenhum deles sofreu retenção de INSS, então não há necessidade de entregar a FDRINF. Não existe a FDRINF negativa. Né? A FDRINF só deve ser entregue se tiver ocorrência de fato gerador. E a ocorrência de fato gerador é a data da emissão da nota fiscal. Então, está dispensado a entrega da FDRINF negativa. Penalidades. O que ocorre? Se
não entregar a FDRI dentro do prazo previsto, ou seja, até o dia 15 do mês subsequente ao fato gerador, a data de emissão das notas, está sujeito a 2% de multa sobre o total dos impostos não informados. 2% ao mês, até atingir o máximo de 20%. Além desse tipo de multa, tem uma outra multa, que é a multa sobre informações equivocadas, informações erradas, ou omissão de informação. Se faltar informação, também tem multa. Se informar e o valor não estiver correto, também tem multa. Então, a Receita Federal criou aí uma indústria de multa, a FDRI. Então, por isso a gente reforça para que os administradores, lá, o gerente, o síndico, foquem bastante no envio, perseverar na entrega dos documentos para o administrador, para que a gente não venha a ter problemas de prazo de entrega e isso suscetivelmente muito para o condomínio. Eu vou passar agora para vocês a Regina, que vai comentar a terceira fase do E-Social, que é exatamente as informações das pessoas físicas, né, que vão complementar a DCTF Web, que eu vou falar no fechamento. Essa primeira parte foi a FDRINF, que trata dos tributos retidos de pessoa jurídica. Agora vai ser falado sobre a parte do social, que vai tratar da pessoa física, e no fechamento a gente fala sobre a DCTF Web. Regina, por favor. Obrigada, Ricardo. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu já fiz a minha apresentação. Quem acabou de entrar, eu sou a Regina, do Departamento Pessoal. E nós já fizemos diversos workshops sobre o E-Social. O E-Social, ele veio, na verdade, arrecadar mais impostos. Por isso, todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo para que possa não haver mais nenhum erro e todos os tributos serem recolhidos de forma correta. O E-Social, para quem não sabe, acredito que todos já sabem, é um sistema do governo que faz a harmonização de todas as informações, seja trabalhista, tributária, previdenciária, envolve Receita Federal, Ministério do Trabalho, a questão é a seguinte: nós tivemos, o E-Social envolve 4 fases. Nós já fizemos a fase 1, que enviamos todos os condomínios e todos os eventos utilizados ao E-Social. Tivemos a fase 2, que foi uma fase muito exaustiva. Por quê? Porque a fase 2, nós enviamos ao E-Social os empregados. Então, havia muitos empregados com CPF suspenso. Então, isso levou meses. O próprio governo reconhecendo a dificuldade que isso estava trazendo às empresas e às administradoras, o que fez foi postergando as demais fases. Uma vez feita a fase 1 e a fase 2, nós conseguimos entrar na fase 3. Houve diversas mudanças e a competência Maio finalmente conseguiu ser enviada ao E-Social. O que é a fase 3? A fase 3 é a folha de pagamento. Nós temos que enviar a folha de pagamento mensalmente ao E-Social e ao final do ano nós vamos enviar a folha do 13º. O que é importante nisso? Que vocês estejam sempre atentos. Não pode faltar nenhuma informação. O E-Social, ele não veio mudar legislação, não mudou legislação nenhuma. O E-Social, a CLT sempre disse que tudo que o empregado fazia naquele mês deveria ser informado. Só que agora está havendo uma fiscalização mais acima. O que acontece? Tudo que o empregado tiver no mês, seja hora extra, porque o salário dele já está registrado, o salário base dele já vem registrado no nosso sistema. Mas os eventos periódicos, aqueles eventos que acontecem todo mês, seja hora extra, adicional noturno, ainda que eventual,
prêmio, um prêmio produção, um adicional de lixo, uma substituição de empregado, que é previsto na nossa convenção coletiva, ela deve ser informada. Não podemos deixar nada para a competência seguinte. Por quê? Porque isso vai implicar numa segunda folha. E aí, implicando numa segunda folha, isso poderá trazer autuação para o condomínio. O que é muito importante também, que algumas empresas, e até mesmo condomínios ainda não se atentaram, é a importância do certificado digital. Não há como se enviar nada ao e-social, não há como se enviar folha de pagamento sem certificado digital. É de suma importância. O certificado digital, ele transita na internet, dando toda a segurança. Por isso, é o síndico que assina, é o CNPJ, a CPF do síndico. Então, só vai ter acesso aquela pessoa ao e-social. O que nós temos é uma procuração do e-social para que possamos enviar todas as informações. É muito importante também que vocês saibam que, já concluída essa fase 1, fase 2, fase 3, vamos entrar em 2022 na fase 4, que é a parte que vai tratar da parte de segurança do trabalho. Quanto à folha de pagamento, nós solicitamos que vocês verifiquem mensalmente tudo que o empregado ocorreu, faltas, horas extras, demais descontos, atrasos, para poder enviar. E nada poderá ser enviado no mês seguinte. E eu acho que isso é o mais importante que nós temos que tratar. Ninguém também está dispensado de enviar o e-social. Todos têm que enviar o e-social. E para enviar o e-social se faz necessário certificado digital. Quem ainda não tem, pode procurar a Protel, que nós temos condições de fazer isso rapidamente. Nós tivemos um apoio muito grande do setor de tecnologia da informação, né, TI, para que pudéssemos já fazer dentro do prazo o envio da folha de pagamento. Ela já está sendo enviada e já está passando, e enquanto nós não aceitamos, enquanto não aparece uma sigla informando aceito RET, nós não podemos abandonar essa situação. A folha de pagamento ela é enviada até o dia 15 de cada mês. Se esse dia 15 ocorrer em dias não úteis e feriados, nós temos que antecipar. Por exemplo, a competência é outubro, ela tem que ser enviada até o dia 12 de novembro, para que possamos estar dentro do prazo. E acho que essas são as informações mais importantes que nós temos que passar para vocês. Tendo qualquer dúvida, assim como o Ricardo falou, por favor, passar um e-mail para o supervisor do condomínio de vocês, para que possamos dar uma explicação melhor, que ainda tem alguma dúvida, tirar as dúvidas, o que realmente vai na folha de pagamento, apesar de já termos informados aqui tem que tudo, se uma férias quebrada, enfim, o que vocês tiverem de dúvida, passem para o supervisor, o gerente de contas do condomínio de vocês, e nós responderemos de imediato. Agora nós vamos voltar para o Ricardo para que possamos finalizar com a informação da DCTF Web. Bem, pessoal, a DCTF Web, a gente está com um tempinho, então eu vou até dar mais um reforço ainda, antes de entrar propriamente dito na DCTF Web, mais um reforçozinho sobre a FDNIF, porque ela é tão importante e que tem nuances que precisam ser reforçadas, e algumas que eu até nem toquei no comentário. Da retificação. Por que eu insisto tanto para que as documentações venham até dia 5? Porque se houver alguma nota irregular, alguma coisa que precisa ser reemitida, a nota fiscal, que o prestador de serviço reemitir por incorreção, isso tudo a gente tem um tempo de se pronunciar e até de consertar. Porque após a entrega da FDRINF, fica mais complicado o acerto.
E, além disso, vai ter custo e vai implicar, dependendo do prazo em que está sendo retificado, a DCTF Web, eu vou explicar já pode ter sido feita ou até recolhida. Isso vai ter, essa retificação vai ter que fazer DCTF complementar, a coisa vai se complicar. Bem, então esse era mais um reforço que eu queria dar aí para a FDRI, que em resumo nada mais, nada menos que a entrega das retenções nesse primeiro momento, das retenções previdenciárias feitas nos prestadores de serviço, contribuintes pessoas jurídicas, e que vai consolidar, junto com as informações passadas pela Regina do E-Social, da Receita Federal, a própria Receita Federal vai consolidar tudo isso num documento chamado DCTF Web. Essa DCTF Web é uma declaração dos tributos federais e que vira uma confissão de dívida, na verdade. Por que confissão de dívida? Porque o próprio contribuinte, o próprio contratante do serviço, informou através da REINF tudo que ele reteve de terceiros, pessoas jurídicas, e informou para a Receita Federal, está no banco de dados da Receita Federal. Então, a partir do momento da entrega até dia 15 da REINF, a Receita Federal já tem conhecimento de tudo que aquele contribuinte, aquele contratante de serviço, reteve de terceiros. Quando a Regina entrega as informações da Folha pelo E-Social, a Receita Federal também vai ter no seu banco de dados todas as informações das retenções dos compromissos tributários e sociais do empregador e dos empregados. Então, tudo isso vai consolidar lá pela Receita Federal no banco de dados num documento chamado DCTF Web. Ok? Essa DCTF Web, ela gera um documento de DARF. Os documentos, os impostos são arrecadados em DARF. Só aquele DARF que muito lá atrás o pessoal comprava até em papelaria ou fazia pelo sistema da própria Receita. Só que agora o DARF gerado pela DCTF Web, não sei se vai na ver, mas é um documento assim, bem grande. É algo que sai do próprio site da Receita Federal, tá? E também é um documento gerado analiticamente, individualmente. Por quê? Porque a administradora ela manda as informações por CPF, por CNPJ. Né? Cada condomínio tem seu CNPJ. Então vão as informações da REINF, as informações do E-Social no CNPJ do condomínio. A Receita Federal vai consolidar tudo isso através do seu banco de dados, gerando a DCTF Web. Essa DCTF Web vai gerar o DARF consolidado de todos os tributos, seja ele retido, seja das obrigações sociais desse contribuinte, desse empregador, e que vai ter que ser pago até o dia 20, né, do mês subsequente, aos fatos geradores. Tá? Então, a DCTF Web nada mais é que a consolidação de todas essas informações que a gente comentou aqui. Tá? E aí vocês podem ter a ideia de que trabalheira vai dar se, depois de tudo isso feito, alguém falar assim, não, mas tem uma informação que precisa mexer. E você tem que voltar lá na origem, ou seja, lá, por exemplo, se for alguma retenção, vai ter que voltar na FDRI, obviamente. Vai voltar lá na FDRI, vai ter que ser feita uma retificação, que, dependendo do prazo, isso aí com uma informação tardia, pode ter multa, né? E vai ser gerado um novo DARF com muitos juros. Então, é muito importante que a gente fuja dessa indústria da multa aí gerada pela Receita Federal. Tem que manter os prazos para que a gente fuja disso. Bem, agora, só para complementar a parte do Ricardo, quem já faz empregado doméstico, não sei se o Ricardo concorda comigo, né? Já é um bom exemplo. O empregado doméstico ele começou em novembro de 2016 e já é uma guia única. Sim. Né? Posteriormente, nós vamos ter uma guia única com imposto de renda, FGTS, sim, uma guia única, exatamente como é feito da empregada doméstica. Hoje temos só a parte da Previdência Social.
ainda não entrou o imposto de renda, PIS, fundo de garantia. Então, vai ser exatamente assim, porque eles primeiro fizeram das domésticas e se paga uma guia única. E é isso que futuramente vai acontecer, certo, Ricardo? Perfeito, bem colocado pela Regina. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram, tá? E a gente vai passar para o segmento. Agora o doutor Roberto que vai dar sequência na fala. O doutor Roberto vai dar sequência? Eu agradeço a todos, está tendo todos um bom dia. Olá, meu nome é Mayara Alves e hoje nós vamos falar rapidamente sobre os impactos da pandemia da Covid-19 no setor imobiliário de locação. 2020 era um ano esperançoso para o setor de locação. Com a possível melhora da economia brasileira, estimávamos um maior número de locações e valores mais atrativos. No entanto, com o isolamento social e a crescente crise financeira, a procura de imóveis foi reduzida e o número de negociações dos aluguéis e devolução dos imóveis aumentou, o que se seguiu até o primeiro trimestre de 2021. A partir do segundo trimestre deste ano, com o início da vacinação em massa contra a Covid-19, o país passa a ter uma melhora gradativa na economia, o que tem permitido a passos curtos a recuperação do setor imobiliário de locação. Em um momento de instabilidade e incertezas, é muito importante que você, proprietário, se adapte às alterações que o mercado exige. E para isso, a Protel, com mais de 38 anos de experiência profissional na área, traz para você o cuidado e a atenção que você e o seu imóvel merecem. O setor de locação dispõe de profissionais qualificados, prontos para te atender e prestar todos os esclarecimentos necessários para a prestação de serviço administrativo de forma transparente e segura, trazendo mais tranquilidade para a sua locação. Agradecemos a sua atenção por nos assistir até aqui e até a próxima. Bom dia a todos. Quero inicialmente aqui agradecer a Protel pela oportunidade. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Vasconcelos, advogado da área imobiliária. Prestamos aí essa assessoria à Protel já há mais de 15 anos, né? E hoje pretendemos falar para vocês acerca de uma lei nova, que é a lei número 14.132, que veio a alterar o artigo 147 do Código Penal. E essa lei tem a denominação de Lei do Stalking, que em inglês quer dizer perseguir. Nós vamos fazer aqui a leitura do caput dessa lei, é uma lei pequena, em que ela diz o seguinte: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, e isso é muito importante, porque por qualquer meio nos engloba não só o meio virtual, como também o presencial, como também o pessoal. Então, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Essa lei tem pena de reclusão de 6 meses a 2 anos, além de multa, e ela é aumentada em 50% se for praticada contra crianças, idosos ou adolescentes. E contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, e se for ainda mediante o emprego de arma, isso também é agravado. Na verdade, essa lei do stalking, ela vem sendo acolhida e agasalhada por diversos países, né? Nós já temos legislação específica praticamente em todos os países desenvolvidos do mundo e, de forma efetiva, ela trata do crime de seguir alguém com insistência ou perseguir alguém, né? Esse crime de perseguição a que a gente se refere, ele é um crime que tem que ser, a característica dele é que tem que ser reiteradamente. Não pode ser um crime episódico, ou seja, não é considerado stalking, não é considerado perseguição, se isso for praticado de uma forma episódica. Obriga-se, então, ao agente, ao praticante desse crime, que ele haja de forma reiterada.
E como o verbo núcleo, não é perseguir, né, que, em linhas gerais, vai significar ir ao encalço de alguém, importunar, a gente tem que ter a caracterização disso muito bem definida para que não se cometam erros de interpretação, né? A gente hoje vai tratar aqui do meio condominial especificamente, vamos falar um pouco disso e vamos tratar de como isso pode influir no meio condominial, como é que a gente tem que estar bem antenado em quando essas coisas acontecem, sobretudo para aqueles condomínios que têm grupos, né? E esses grupos condominiais, a gente tem aí, às vezes, 100 pessoas, 150 pessoas, às vezes mais, dependendo do tamanho, da dimensão do condomínio, e as pessoas falam absolutamente o que querem, né? E vamos tentar também definir os crimes típicos de injúria, calúnia e difamação, que, muito embora não se enquadrem diretamente no stalking, não se enquadrem diretamente na perseguição, eles vão definir aqueles condôminos que, através de um grupo que a gente citou aqui, chamam o síndico de ladrão, de bandido, de seja lá o que for, expressando assim a sua opinião dentro daquela coletividade e causando, sem dúvida nenhuma, um constrangimento muito grande, injuriando efetivamente o síndico, né? Então, vamos definir inicialmente quais são as condutas, não é? As condutas que esse stalker, que é o praticante desse crime, ele adota no seu procedimento. Fundamentalmente, ele tem que invadir a privacidade da vítima de uma forma, como nós dissemos, reiterada. Então, ele lesa essa reputação da vítima, ele altera seu modo de vida, ele causa restrição à vida desta pessoa pelo seu assédio permanente. Ele promove uma intromissão indevida, sistemática, incomodativa, caracterizada por uma prática de vigília, quase que se pode dizer assim, né? Às vezes isso se segue presencialmente, onde a vítima é assediada nos arredores do seu local de trabalho, nos arredores da sua casa, recebe flores, recebe cartas, recebe mensagens de todo e qualquer tipo, quer seja por WhatsApp, por texto. Ou seja, a pessoa não para, a pessoa persegue efetivamente, né? E o sujeito ativo desse crime, pela sua própria natureza, pode ser qualquer um. E aquele que vai ser vitimado por esse crime também pode ser qualquer um. Em sede condominial, pode ser o síndico, pode ser o conselheiro, pode ser o condômino, pode ser até mesmo o funcionário. E não é raro que se veja que determinados condôminos, determinados moradores, assediam moralmente o funcionário. E esse assédio moral do funcionário, se tornar reiterado, pode ser caracterizado como stalking e punido na forma da lei. Aí o condomínio, inclusive, tem que ter uma visão bem distinta disso, porque o funcionário que é assediado dessa forma, que sofre esse stalking, esse funcionário tem que ser amparado pelo condomínio e tem que ser incentivado a levar à delegacia policial a notícia-crime relativa a estes episódios que estão lhe ocorrendo, né? E isso é fundamental porque esse crime, ele exige que a vítima se manifeste. Se a vítima não se manifesta, ninguém pode tomar essa atitude por ela. É a própria vítima que tem que se sentir efetivamente assediada, que tem que se sentir mal com aquilo, tem que sentir que a sua vida está sendo perturbada e denunciar. Se ela não denuncia, fica o crime absolutamente impune e não se identifica, não é, o agente, né? Nós temos nessa modalidade, no stalking, na realidade, dois requisitos essenciais. Primeiro, que nós falamos, é a conduta reiterada. E o segundo é a conduta dolosa, é a conduta intencional.
Ou seja, o agente tem que estar praticando o stalking de uma forma absolutamente consciente e intencional. Ela quer ferir aquela pessoa, ela quer agredir aquela pessoa, ela quer assediar aquela pessoa. Ou seja, essa vontade, esse dolo é absolutamente fundamental para que a gente tenha a caracterização do crime, não é? Bom, nós temos como efeito, né, desse crime, nós temos a pena de reclusão. Em sede condominial, nós temos a medida administrativa que pode ser tomada, porque isso pode, igualmente, quando é tratado contra um funcionário, a gente tem que medir também se essa conduta pode ser caracterizada também como uma conduta antissocial. E, no meu entendimento, é absolutamente uma conduta primordialmente antissocial. E, por conta disso, ela pode ser apenada com até 10 vezes o valor da cota condominial em multa. E isso deverá ser aprovado numa assembleia com quórum simples, para que 3/4 dos presentes à Assembleia possam se manifestar nesse sentido e essa multa ser aplicada. Então, esse bullying, por assim dizer, né? Porque o stalking nada mais é do que a caracterização do bullying, que a gente já conhece há muito tempo, mas de forma efetiva o condomínio pode e deve agir no sentido de coibir esse tipo de prática, coibir esse tipo de conduta, né? Eu tenho aqui um texto que é bastante interessante, que eu vou ler aqui para vocês, do nosso saudoso professor Damásio Evangelista de Jesus, em que ele definia o stalking como sendo uma forma de violência na qual o sujeito ativo invade a esfera de privacidade do sujeito passivo, da vítima, repetindo incessantemente a mesma ação por maneiras e atos variados, empregando táticas e meios diversos. Telefonemas em seu aparelho celular, residencial ou de trabalho, encaminhando mensagens amorosas, telegramas, ramalhetes de flores, presentes não solicitados, assinatura de revistas indesejáveis, mensagens em faixas amarradas, pregadas ou fixadas na proximidade da residência da vítima, quer dizer, isso é uma coisa bastante comum até de se ver, permanência na saída de sua casa, escola ou trabalho, espera da passagem da vítima por determinado lugar, frequência constante no mesmo lugar de lazer, e aí incluem supermercados, lojas, academias, etc. Então, é muito variada a tipificação desse crime e pode vir por diversos meios. Nós temos que, em sede condominial, temos que prestar muita atenção nos grupos de condomínio, no procedimento de condôminos para com funcionários, para que se possa minorar essa prática, coibi-la e levá-la ao conhecimento das autoridades competentes. É muito comum que a gente veja em grupos condominiais, e isso também é uma reclamação que a gente recebe bastante no nosso escritório para nos manifestarmos a respeito acerca do que pode ser feito, que nesses grupos determinadas pessoas sejam eleitas por outras para virarem ali o Cristo, e a crucificação acontece de forma sistemática. A pessoa expressa uma opinião e imediatamente acorrem a essa opinião uma série de críticas e às vezes até de ofensas, né? Então, esse crime ele pode ser praticado ao mesmo tempo por mais de uma pessoa, não tem a menor dúvida. Então, se você tem um grupo que, pretendendo fazer valer a sua opinião, achincalha um outro condômino, achincalha o síndico, toma qualquer tipo de atitude reiterada no sentido de persegui-lo, isso é stalking, e isso pode ser levado igualmente à notícia-crime em delegacia policial. Eu falava aqui, antes de abrir aqui para as perguntas, quem tiver alguma dúvida, a gente possa fazer o debate nesse momento, a gente tem algumas condutas que são paralelas a esse stalking.
que são as condutas de calúnia, de injúria e de difamação. Eu vou dizer a vocês mais ou menos qual é a diferença entre essas condutas, né? A calúnia é quando você imputa falsamente a alguém algum fato determinado como crime. Tá? Você está caluniando essa pessoa. Você está dizendo que ela praticou algum ato criminoso que ela não praticou. Já a difamação, ela pode ser exemplificada quando algum condômino num grupo chama o síndico de caloteiro, por exemplo. Você está imputando uma característica ofensiva a uma pessoa e a está, por via de consequência, difamando perante os demais membros dessa comunidade. E a injúria, finalmente, ela não tem só a característica de ofensa, ela tem a característica de atingir a dignidade da pessoa. É aquele exemplo que eu tinha dado do morador que chama o síndico de canalha, de ladrão, bandido, seja lá o que for. Então, está atingindo diretamente a dignidade da pessoa. Então, isso caracteriza a injúria. Então, são esses os diferentes tipos penais para essas condutas paralelas ao stalking, e se quando praticadas de forma não reiterada, de forma episódica, elas podem ser punidas também, porque estão todas previstas ali do artigo 138 do Código Penal ao 140, onde essas três condutas estão previstas e podem e devem ser arguídas em delegacia policial para que se faça notícia-crime e o devido inquérito a respeito da matéria. Tá? Eu espero ter esclarecido essa nova lei, a 14132, e me coloco à disposição aí para responder a quaisquer perguntas que a gente possa incluir aqui em debate. Não temos perguntas? Peço ao Anderson aí para capitanear isso. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem mandar aqui pelo chat, ou vocês podem falar, tá? Podem abrir o áudio e perguntar ao Dr. Roberto qualquer dúvida que vocês possam ter. Bom dia a todos, meu nome é Rafael Valone, sou síndico profissional. Queria fazer uma pergunta aí para o Dr. Roberto, aproveitando esse momento e essa pontuação sobre um assunto hoje tão na moda como grupo de WhatsApp, né? Hoje há uma série, infelizmente, de confusões por causa de grupos de WhatsApp. E na maioria deles, por exemplo, eu nos condomínios que eu administro, eu não estou dentro dos grupos de moradores, né? E nem quero estar, até porque senão a gente, como profissional, não acompanha e eu acho que é desnecessário, né? Tem que filtrar muita coisa. Como a gente pode, como profissional da área, ou até mesmo como um síndico morador, não estando dentro do grupo, há alguma possibilidade, caso ocorra algum dos pontos sinalizados de crime pelo doutor, como que a gente pode, por exemplo, se a gente receber esse material de um outro morador que queira até ajudar, né, sinalizar que está acontecendo esse problema, como é que a gente pode agir com esse material? Olha, a nossa jurisprudência, os nossos tribunais, Rafael, vem a cada vez mais acatando o WhatsApp como meio de prova, ou se não como meio de prova efetiva, como um indício real do que aconteceu. As transcrições dessas conversas, ainda que você não faça parte do grupo, mas se alguém o alerta do que está acontecendo, nós vamos ter a possibilidade de tipificar um desses três crimes que nós falamos: calúnia, difamação e injúria. Por que, no meu entendimento, não seria o stalking? Porque não está sendo praticado diretamente sobre você. A pessoa está mencionando o seu nome dentro de um grupo e aí ou o injuriando, ou o caluniando, ou o difamando. Mas ele não está diretamente exercendo essa perseguição sobre a sua pessoa.
mas ele está com isso, sem dúvida nenhuma, promovendo o denegrimento do seu nome, né? Isso não há a menor dúvida. Agora, serve sim como prova as fotos das telas do WhatsApp desse grupo, aonde essa difamação vier a ocorrer. Não é stalking, mas é difamação, injúria ou calúnia, sim. Obrigado aí, doutor Roberto. Mais alguém teria alguma pergunta para fazer ao doutor Roberto? Bom dia. Bom dia. Meu nome é Elaine, sou síndica profissional. Eu gostaria de tirar uma dúvida também, que no caso, quando a gente não atende o morador conforme as necessidades que ele acredita ser as necessárias, eu gostaria de saber se, em relação ao morador, a todo e-mail que encaminha para a administração, ele se refere, no caso, não somente a mim, mas como os funcionários, como incompetente, desqualificando, no caso, a mim e os funcionários. Dessa forma, entra nessa nova lei? Eu acho que sim. Situação? Eu entendo que sim. Porque, veja bem, a lei diz que a perseguição ela pode ocorrer por qualquer meio, né? E se ela pode ocorrer por qualquer meio, ela pode também ocorrer por e-mails reiterados. Então, se o caráter desses e-mails é reiterado e está sempre promovendo alguma ofensa a funcionários ou a sua pessoa, como síndica, sem dúvida nenhuma caracteriza stalking, caracteriza essa perseguição, essa intenção, não é, de perseguir. Então, eu não tenho dúvida que se os e-mails forem reiterados, sem qualquer problema, se pode levar à delegacia, sim. Tá ok, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Podemos finalizar com o Dr. Roberto? Bem, eu deixo então, Anderson, eu deixo aqui o nosso e-mail, escritório@robertovasconcelos.adv.br, para qualquer dúvida que vocês tenham e queiram endereçar, a gente tem muito prazer em atender, tá bom? Agradeço a oportunidade, agradeço a todos aí que nos prestigiaram com a oitiva, agradeço a Protel e me coloco à disposição, tá bom? Tudo de bom para vocês, um ótimo final de semana. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lília, da Protel, eu gerencio a área de implantações e é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado aos palestrantes anteriores. E a minha missão é introduzir, na verdade, uma vitrine de serviços e tecnologias para vocês, de forma a instrumentalizar e melhorar o desempenho dos nossos condomínios, tanto em serviços como na parte de inteligência predial, né? Antes, porém, de introduzir as 4 empresas que vão estar conosco aqui na vitrine, vamos dizer assim, apresentando os seus respectivos produtos, eu queria compartilhar com vocês a minha experiência à frente da área de implantações, como é que nessas últimas décadas a coisa migrou exponencialmente para maior oferta de serviços e conveniências nos condomínios, e os conceitos foram completamente distintos. Eu que vivencio a fase em que um condomínio é apenas um projeto ainda, junto às incorporadoras, né, porque a gente faz todo um acompanhamento prévio à própria implantação de um condomínio, é incrível como a lista que nós trabalhávamos de recomendações e serviços e tecnologias,
hoje é muito maior e muito mais complexa, né? Eu fiz uma colinha aqui só para exemplificar. Antigamente, falar em interfone, CFTV, sensor de presença, serviços pay-per-use, era a tônica, ou seja, eram as grandes inovações e serviços a estarem disponíveis no condomínio. Hoje, quando a gente vai ver essa lista, a gente está vendo interfonia por smartphone, não mais interfonia cabeada, portaria virtual, lavanderia compartilhada, mini mercado, drones de entrega, energia alternativa como a energia solar, e nós vamos ter aqui uma apresentação sobre isso, recarga de veículos elétricos, assembleias virtuais, convenções que priorizam o modo digital de ser do condomínio e não mais velhas normas e coisas arcaicas como editais por carta registrada, enfim, tudo se modernizando, tudo se tornando mais prático e mais econômico para os nossos condomínios. Então, estarmos antenados no que está acontecendo no mercado e nesse crescimento muito grande de ofertas, de melhorias operacionais e administrativas que podemos ter, é uma realidade. Semana passada eu li uma reportagem interessantíssima, né, que a Embraer, a Gol e a Azul já estão planejando para 2025 o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical, ou seja, os carros voadores, né? Para quem é da minha geração, lembrar aí dos Jetsons, né? Que tinham já naquela época o carro voador. Olha só, quer dizer, um fato concreto, né? Isso está anunciado para 2025 e 2026, oficialmente por essas empresas, e vocês veem, daqui a pouco nós vamos estar com projetos, não mais só requerendo recarga elétrica nas garagens para os carros convencionais elétricos, mas daqui a pouco nós teremos que planejar vagas para pouso e decolagem vertical desses veículos aéreos. Então, é realmente uma revolução. Nós, como gestores de condomínios, temos que estar muito antenados, como disse, nessas inovações, para que a gente possa, claro, cada qual na sua medida, aplicar no seu condomínio, né? Eu gostaria, desde já, de agradecer por estarem aqui nessa oportunidade a Roda Conveniência, a 499 Solar, a Sertel e a Essence, que estava com um probleminha de conexão, mas talvez daqui a pouco já possa entrar também. E certamente nós pegamos de cada segmento, né, a questão da conveniência do mini mercado, a energia alternativa, a tecnologia a serviço, como, por exemplo, a Sertel, que está aqui conosco, e a parte de higienização, também tecnologias aplicadas à higienização de condomínios. Pegamos cada um desses segmentos para trazer para vocês o que há de mais novo, moderno e revolucionário para os nossos condomínios. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Roda Conveniência, agradecer muito pela participação deles aqui e que eles exponham o melhor para vocês. Muito obrigada, um ótimo dia para todos. Bom dia, Lilian. Primeiramente, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante de para que servem as tecnologias, né? Por que a gente traz coisas novas? Por que a gente fala de condomínio do futuro? Eu montei uma pequena apresentação aqui. Se vocês puderem permitir que eu compartilhe a tela aqui, o host do Zoom tem que permitir. Eu falo um pouquinho de como que a Roda se posiciona dentro disso e como que a gente entende que micromercados fazem parte dessa evolução. Você deu bons exemplos falando de interfone, de CFTV, coisas que eram inovações tecnológicas 20 anos atrás. Hoje a inovação está muito para frente. Mas se a gente volta um pouquinho antes até, a gente lembra que coisas mais básicas um dia já foram inovação, elevadores, um sistema de administração, computadores. E para que essas tecnologias chegaram? Chegaram com uma forma simples, para facilitar a vida de quem opera. Toda tecnologia chega com dois propósitos. Ou é para facilitar a vida, liberar a pessoa de dor de cabeça e processos, ou é para otimizar algum tipo de custo.
quando a gente fala de softwares de administração, facilitam a vida e diminuem custos. Quando a gente fala de uma conveniência dentro de um condomínio, a gente tem um único propósito de facilitar a vida dos nossos moradores, das pessoas que moram nos condomínios onde a roda opera e sem gerar custo adicional nenhum. Então, bom, eu vou apresentar um pouquinho do que é a Roda. Junto de mim, eu tenho o Ulrich, que é Head de Comercial aqui da Roda Conveniência. Ele vai falar um pouquinho sobre as inovações que a gente traz para os condomínios. E o nosso foco principal é levar conveniência, desbloquear tempo de vida dos moradores e conseguir estar naquele momento que faltou uma farinha para uma receita, faltou algum ingrediente para uma coisa que você está cozinhando, e a gente poder ser aquela mão na roda de você nem precisa desligar o fogo, vai lá embaixo correndo, pega rapidinho e volta. E esse tipo de conveniência a gente entende que tem que ser feita com muito carinho, atenção, foco no cliente, ouvido para o síndico, sem gerar dor de cabeça e sem gerar custo. Assim, passo a palavra para o Ulrich. Deixa contigo a apresentação, Ulrich. Obrigado, Alessandro. Muito bom dia para todo mundo, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo falar para vocês. Eu queria começar falando um pouco de uma experiência que eu vivi. Eu trabalho na Roda já há bastante tempo, sou o líder comercial, mas o momento que eu realmente percebi o valor da Roda foi quando eu consegui implementar aqui no meu próprio prédio, né? Porque a gente está sempre vendendo a solução, é interessante, levando comodidade para os outros, mas no momento que eu consegui trazer a comodidade para mim, eu percebi realmente o valor que a Roda tem, né? E hoje eu sou um grande cliente da Roda. Ontem eu consumi, eu estava com fome de noite, fui lá, comprei o miojo, mas a gente tem muita opção. A gente vende pilha, a gente vende farinha, arroz, tem papel filme, tudo que você imagina que você pode precisar na sua casa, a gente vende dentro da Roda. Então agora eu vou começar um pouco falando sobre o nosso modelo, como a gente funciona. A gente é um mini mercado autônomo para condomínios e espaços corporativos. Então, a gente não tem funcionários, funciona através de autoatendimento. A gente busca um espaço dentro do condomínio que a gente possa implementar um mini mercadinho. Então, a gente faz uma visita, conhece o local, busca espaços, a gente é bem adaptável, consegue fazer modelos maiores, modelos menores, bem adaptável a cada condomínio, e implementa um mini mercadinho. E como é que ele funciona? Não tem funcionário. A qualquer momento, qualquer condômino pode ir até o local do mercadinho, ele funciona 24 horas por dia, pegar seus produtos, escanear no totem de pagamento, que você pode até ver nessa foto aqui, que está no plano de fundo da apresentação, ou então fazer um pagamento por aplicativo e levar sua compra para casa. É bem simples, uma experiência bem rápida, você vai demorar menos de 1 minuto fazendo sua compra, vai só descer no térreo ou no seu play e voltar com o seu produto para casa. Voltar com o seu creme de leite que faltou, voltar com a sua pilha que faltou, voltar com o seu miojo, se você estiver com fome, refeições também. Então, assim, realmente a ideia aqui da Roda é trazer conveniência para vocês, tá bom? A qualquer momento, quando vocês precisarem de alguma coisa, nós vamos estar presentes para ajudar vocês, sem ter que evitar saídas até supermercados, ou momentos em que os supermercados estão fechados, sem ter que se expor, enfim, à rua nesse momento de pandemia. Aqui, nesse slide, a gente tem alguns exemplos de mercadinhos que a gente montou em alguns condomínios, onde a Roda está presente. Então, por aqui vocês podem perceber como a gente é modular e variável, né? Temos modelos menores, temos modelos separados por uma porta, por exemplo, temos modelos que ficam em L, temos modelos com o dobro de geladeira e o dobro de prateleiras para condomínios maiores. Então, a gente vai sempre se adaptando e se moldando ao que o seu prédio pede. Se o seu prédio tem 100 unidades, menos moradores, a gente vai fazer um modelinho menor. Mas agora, se o seu prédio tem 1000 unidades, a gente pode entrar com uma solução de container, por exemplo. Então, a gente tem soluções bem adaptáveis e variáveis de acordo com a demanda que cada prédio exige. Qual que é o mínimo, Ulrich? Qual que é o mínimo? A gente trabalha hoje nós trabalhamos a partir de 70 unidades. Qualquer condomínio a partir de 70 unidades, nós já conseguimos entrar com um modelinho básico. E aí não tem limite, seu prédio tendo 2.000, 3.000 unidades, a gente consegue trazer soluções bem maiores também, tá bom? A Roda é bem simples e a nossa ideia na implementação, além de trazer comodidade para vocês, é não gerar nenhuma dor de cabeça para o prédio. Então, eu não quero ser um tópico a mais numa reunião da administração, eu não quero causar um custo para o prédio. Então, a nossa ideia é, além de trazer comodidade, não trazer nenhuma dor de cabeça, apenas facilidade. Então, nesse caso,
a gente só precisa de pontos elétricos quando a gente faz a implementação, no local da implementação. A gente custeia toda essa energia, então o prédio não tem nenhum gasto com a energia do prédio. A gente é responsável por toda a operação, por todo o abastecimento. O prédio não precisa esquentar a cabeça com nada e não vai gastar um centavo com a nossa implementação. A gente também precisa de internet no local, mas caso o prédio não tenha uma internet disponível, não tem problema nenhum. A gente implementa a nossa própria internet e a gente que faz o custeio dela também. Em nenhum caso o prédio vai ter qualquer tipo de prejuízo com a gente, tá bom? E aí, além disso, a nossa proposta é trazer produtos com preços muito, muito, muito interessantes. Então, a gente busca estar o mais próximo possível do preço de um mercado, mas a gente é um meio termo entre um mercado e uma padaria, um pouco mais próximo de um mercado. Então, temos preços muito interessantes, como uma Coca-Cola a R$ 3,89, uma latinha. A gente não vai vender a R$ 6 para vocês, essa não é a nossa proposta. A proposta é ter um preço legal. A gente vende uma garrafa 2 litros de Coca-Cola a R$ 8,90. A gente não quer te vender a R$ 12, R$ 13, como são vendidos na padaria. A ideia, além de estar perto de você, além de estar acessível a qualquer momento, é estar acessível também a um preço justo, a um preço interessante para vocês, tá bom? E aí, explicando um pouco mais da nossa história aqui, aí na tela, alguns dos nossos parceiros corporativos primeiros, né? Empresas muito exigentes do mercado, como a Globo, o BTG Pactual, a Estônia. Hoje nós temos mais de 12 mercadinhos dentro da Estônia. O Grupo Soma, né? Estamos na Farm também. Somos líderes de mercado aqui do Rio de Janeiro, tá? Todos os nossos pontos são de operação própria, então a gente não terceiriza nenhum tipo de operação, a gente não franqueia a nossa operação, é tudo operação própria, feito em casa para vocês, tá bom? Hoje são mais de 130 condomínios, 42 pontos corporativos. E, além disso, alguns dos nossos parceiros chaves hoje que são muito importantes nessa caminhada, nessa operação que a gente faz junto com vocês, como a Coca-Cola, a Ambev, a Seara, a Unilever. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre eles, mas são parceiros chaves estratégicos que permitem a gente entregar um produto para vocês com um preço justo, né? A gente consegue comprar em escala e oferecer uma Coca-Cola a R$ 3,89 em vez de vender a R$ 6. Então, a gente consegue fazer parcerias também, eu vou falar um pouco mais na frente. Pode Esse passar, é um por favor, ponto interessante, Yuri. Por que a gente fala aqui dos nossos parceiros, né? A gente foi primeiro a começar esse modelo de operação em 2018. E, naturalmente, é um modelo muito legal para o condomínio, tem uma proposta de valor legal. Vão aparecendo outras pessoas fazendo, né, propostas parecidas. O que hoje a gente vê por aí, mais comumente, é um modelo de franqueado. Ou seja, é uma pessoa que se pluga a uma grande marca que faz isso e eles fazem uma operação própria. A dificuldade desse modelo com franqueado são duas, né? Normalmente, não vai ser um operador como a gente, que opera mais de 150 pontos de venda, e eu já tenho know-how, já faço isso há 4 anos, a gente tem logística de distribuição, centro de distribuição, canal de relacionamento com o cliente funcionando de domingo a domingo. É um cara que quer fazer uma renda extra, assim, tem seu mérito, não tem nenhum problema, mas de repente não vai conseguir dar o mesmo foco e a mesma qualidade de serviço. E o legal da gente falar por que a gente tem esses parceiros aqui dentro é porque eles facilitam que a gente cause experiências mágicas para condomínios. E o que a gente quer dizer com isso, né? Por exemplo, agora, semana que vem é Dia das Crianças, a gente vai fazer um piquenique para os condomínios de graça, sem custo nenhum, vai fazer um evento legal. Tá tudo certo. Perdão? A gente vai fazer um piquenique para alguns clientes nossos, alguns condomínios estratégicos, sem gerar custo. Você acha que é certo essa condução dele? Eu acho que a voz de alguém tá saindo aí. E aí, por exemplo, mês passado a gente fez uma ação que a gente divulgou 37 mil latas de Coca-Cola sem açúcar para os condomínios parceiros, sem custo nenhum também, uma ação que a Coca-Cola estava lançando um produto novo. Então a gente entra como um canal. A nossa tese é não só vender produtos, mas criar boas experiências dentro dos condomínios. E aí, Yuri, que eu vou passar para você falar um pouquinho do canal de relacionamento e dessas ações. Claro, vamos lá. Esse aqui é o nosso canal de relacionamento e realmente é um orgulho falar nesse slide aqui, tá? Porque é um grande diferencial nosso. Além da experiência que a gente busca trazer, além do
preço muito em conta. Onde a gente busca mais se destacar é no nosso relacionamento. Então, você não vai entrar em contato com o nosso relacionamento e vai ter o telefone desligado, você não vai ficar esperando 5 horas para ser atendido. Então, qualquer dúvida, sugestão, problema que você queira solucionar, alterações no seu mercadinho, aviso de ações promocionais são feitas por esse canal de relacionamento, mas a gente brinca que eles são seus melhores amigos. Então, se você estiver triste um dia e quiser falar com a gente vai te atender, a gente vai conversar com você. Então, esse é o nosso grande diferencial, tá? A experiência de relacionamento. Hoje, a gente tem muito orgulho de falar isso aqui, uma métrica de atendimento nosso, foi revelado, inclusive, numa reunião na semana passada, atualmente é de 10 minutos. Então, você vai mandar uma mensagem para a gente e a gente vai responder a sua solicitação em até 10 minutos. Isso é muito interessante, isso cria uma experiência muito legal. A gente tem diversos cases muito interessantes de pessoas entrando em contato com a gente, agradecendo pela velocidade na resposta, pela atenção que a gente tem. A gente realmente está interessado em solucionar o seu problema. A gente realmente está interessado em te trazer uma experiência melhor. Então, a gente vai te ouvir, vai estudar o que a gente pode fazer para melhorar, como é que a gente pode solucionar a sua demanda e vai implementar isso da forma mais rápida possível. E a gente cada vez mais trabalha nesse canal de relacionamento, cada vez mais estuda e aprende para conseguir melhorar esse canal de relacionamento, porque realmente é a nossa cereja do bolo, tá bom? Então, é muito orgulho falar disso aqui para vocês. É um caminho que a gente vai trabalhando, vai trilhando, vai sempre melhorando, né? Mas hoje a gente pode bater no peito, realmente falar que é o nosso grande diferencial, é o relacionamento com o cliente também. E o legal é que ele já funciona hoje, todos os dias na semana. A gente tem, cada semana, batido recordes de velocidade, né? Porque acontecem imprevistos. Então, se uma geladeira, por exemplo, queimou algum fio, alguma coisa, algum mecanismo nela, a gente precisa trocar daquela geladeira. Hoje, o nosso prazo médio de conserto, troca e botar uma geladeira nova no lugar funcionando perfeita é 1 hora e 15 minutos. Então, essa logística, né, de a gente conseguir ser rápido, eficiente, é o que a gente investe aqui dentro e é o tipo de experiência que a gente quer dar. E aí, falando em experiência, Uri, vou deixar contigo completar aqui a apresentação, que a gente também não quer tomar muito tempo das nossas síndicas. Aqui, algumas ações que a gente já fez, dentre muitas, né? Algumas ações interessantes que só são possíveis por causa dos nossos grandes parceiros, que realmente são parceiros chaves nessa experiência. Então, um exemplo aqui da Seara, onde você poderia comprar 4 refeições da linha ao fresco, que não é uma linha congelada, é uma linha refrigerada, que fica 4 minutos no micro-ondas e fica pronta. E você ganhava uma bolsa térmica linda, muito boa para levar comida para o trabalho, praia, para onde você quiser. Assim, o pessoal adorou essa ação, foi muito legal realmente. Uma ação da Stella também, onde a gente entregava um copo, né, uma taça da Stella, e também tinha um abridor da roda, muito legal. E uma ação do Mate, onde a gente também estava oferecendo as bagzinhas quando você comprava 6 unidades de mate. Então, uma bagzinha que você pode usar na academia, pode usar na praia, pode usar em diversos lugares. E essas são só algumas das ações que a gente faz, né? A gente fez uma grande ativação da Coca recentemente, como o Alessandro já falou, a gente distribuiu quase 40 mil latinhas de Coca entre os nossos condomínios. A gente fez uma ação da Kona também, que é uma cerveja premium da Ambev. A gente fez a distribuição, o sampling dela. A gente vai fazer uma ação agora da Stella sem glúten também. Então, a gente está sempre trabalhando essas ações com nossos parceiros e querendo levar essa experiência para vocês. E, assim, o resultado tem sido muito positivo. Os condôminos adoram participar, ganhar os prêmios, as promoções, e também é muito divertido para a gente. Além de poder estar entregando essa experiência para vocês, ver tudo isso, ver as filmagens depois, é realmente muito gratificante. Então, queria agradecer aí pela apresentação. O Alessandro vai falar mais um pouquinho aí para finalizar. Aqui tem um QR Code que está levando para o nosso WhatsApp, caso vocês tenham interesse no mercadinho ou obter mais informações. E agora eu passo para o Alessandro finalizar. Se quiser fazer acrescentar mais algo, Alessandro. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Pessoal, bom dia. Beleza, Ulrich. Muito obrigado. De novo, assim, para fechar, a gente entende que dentro da nossa posição na sociedade, né, a gente precisa não gerar dor de cabeça para um síndico e melhorar a qualidade de vida de quem mora ali. A Roda surgiu com esse propósito, sem estresse, sem dor de cabeça, sem custo,
e melhoria de vida dentro de um condomínio. Aqui, a gente disponibiliza um QR Code, basta escanear com o aplicativo próprio para leitura ou a câmera do telefone, e o nosso canal principal de contato é o WhatsApp. Tem gente treinada, gente educada, atendendo vocês todos os dias e prontos para ser o mais eficiente possível. O processo de implementação é muito simples, é só falar no WhatsApp, o WhatsApp vai passar esse chamado para o time de comercial, o comercial rapidamente marca uma visita com um síndico, tira qualquer eventuais dúvidas, a gente monta um projeto 3D, um projeto de arquitetura para o síndico validar, ver se está bem, está localizado, está tudo certinho. A implementação é feita pelo time de infraestrutura e demora um prazo de até uma semana e depois disso já está rodando pronto para consumo. Gente, eu vou abrir agora o minutinho final, se alguém tiver alguma dúvida, se não também muito obrigado a Protel por organizar esse evento. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aberto aqui um minutinho de canal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Alessandro? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Rafael. Eu queria, na verdade, tirar 3 dúvidas. Eu sou usuário da Roda já, tá? Estou até com outros projetos para implementar em outros condomínios que eu tenho. Só que eu já estou usando o serviço de vocês há quase um ano, no primeiro condomínio. Também, agora, acabei de entrar num condomínio que tem de uma concorrente de vocês. Também lá estou experimentando como é que funciona. Assim, obviamente o que vocês colocaram de sensação, de atendimento. Eu tenho um bom atendimento com vocês lá. Há uma expectativa que se cria com os meus moradores lá de atendimento, de salvar na hora de uma comida, né, de estar ali presente. Recebi uma visita inesperada, vou ali, compro minha cerveja, né, compro um petisco. Assim, é algo que realmente traz um diferencial para o condomínio. Até dar um feedback para vocês, para um condomínio que eu tenho, o serviço de vocês. A galera da incorporadora colocou fotos lá da empresa de vocês no material de venda deles, né? Isso valorizou lá o imóvel e valorizou também a atração de venda, né? Todo mundo quer ir lá ver o mercadinho, que é uma coisa que não é todo lugar que tem. Mas aí eu hoje estou chegando num nível já ali de criticidade, na verdade de complexidade, às vezes de algum morador mais crítico, alguma coisa. Me fizeram 3 perguntas no outro dia, e tem até poucos dias, e até para aproveitar para ver se a gente consegue, aqui vocês conseguem elucidar a gente em relação a isso. Maravilha, pode falar. São 3 perguntas em que sentido? Eu vou fazer elas, depois vocês podem dar as explicações aí. Questão de alvará, né? Se precisa ou não de alvará para funcionamento, já que é uma mini loja. O outro ponto seria emissão de nota fiscal dos produtos, que é algo que realmente, quando você acaba fazendo a emissão, ali você tem um comprovante entre as partes, né? Usuário e Roda. E outra questão de vigilância sanitária, né? Esses 3 pontos foram me perguntados e, obviamente, eu por ser usuário ali de vocês, e adorar o serviço, no momento falei, não, eu vou pedir eu tô até para formalizar um e-mail para vocês, vou pedir para que a Roda responda, né, até porque ela é a detentora do serviço. Com certeza tem explicações para todos esses pontos. Se vocês puderem ajudar a gente, que é a minha dúvida hoje, mas que pode surgir em qualquer outro condomínio. Excelentes pontos. Primeiro, muito feliz de poder atender você, feliz de estar podendo trazer essa satisfação, um bom atendimento em mais de um local, inclusive. Posso fazer uma brincadeira? Claro. Na campanha da cerveja eu não recebi, não. Da Coca-Cola eu recebi. A da cerveja foi feita online, foi feita via divulgação. As pessoas compravam e concorriam. E se quiser fazer piquenique lá no meu condomínio, pode fazer no dia 12. Bacana, bacana. Vou passar isso para o relacionamento, depois até pergunta aqui no chat qual que é o seu. As 3 perguntas são respondidas com uma legislação especial do Estado do Rio de Janeiro. É uma legislação aplicada a operações de venda automatizada autônomas. E a gente respondendo em 3 etapas. A primeira pergunta foi sobre alvará. A gente funciona dentro da legislação de um alvará especial de funcionamento. Esse alvará, por ser considerado dentro da legislação estadual e federal uma operação de baixa complexidade, não demanda que a gente tenha um certificado de bombeiros específico para aquele local, dados que existem algumas regras mínimas sendo cumpridas.
Então, a gente tem uma assessoria jurídica, a gente tem um texto que pode te enviar para te dar todo o respaldo legal que você precisa dentro disso. A mesma coisa funciona para vigilância sanitária. A gente, dentro desse alvará especial, tem uma licença sanitária simplificada. Então, contanto que a gente tenha todos os comprovantes de desratização, prevenção de vetor e pragas urbanas, a licença simplificada funciona para cobrir a nossa operação. E dentro Mas esses dessa comprovantes de ratização e detetização são do condomínio ou de vocês? O condomínio tem que estar com a desratização em dia. Isso está no nosso contrato de aluguel. A gente pede só isso, né? Que o condomínio padrão tenha isso já feitinho. Com isso feito, a licença simplificada de vigilância sanitária funciona. Okay. E a terceira pergunta, assim, eu estou te dando a explicação, eu tenho propriedade, mexo com isso há bastante tempo, a gente fez toda uma consultoria jurídica, o canal de relacionamento vai poder te passar em texto tudo para você ter o respaldo certinho. A emissão de nota fiscal. Todo o abastecimento você pode exigir do nosso abastecedor que ele mostre para você a nota fiscal de remessa daqueles produtos. Todo produto que chega é acompanhado de uma nota fiscal de remessa. Claro, se a gente for parada numa blitz de fiscal, né, existe isso, a gente tem todos os comprovantes, o risco de não ter é apreensão da mercadoria e multa. A gente já tem uma escala que eu tenho que me preocupar com esse tipo de respaldo legal. A nota fiscal de remessa, ela é diretamente usada como a base para tributação. Para mim é péssimo isso, para o modelo de negócios é ruim. Porque o que isso quer dizer, né? Eu estou pagando imposto em cima de todos os itens que eu coloco no seu mercadinho, não os que são necessariamente vendidos. Então, se um item ficou parado ali por 10 dias, por exemplo, eu já paguei imposto em cima dele sem ter recebido. Faz parte do nosso modelo de negócios, é inerente a isso. Mas a legislação especial de vending machines prevê que a tributação é feita em cima das notas de remessa de saída. Então, tudo que sai da minha sede já é considerado como vendido. A gente tem um galpão na Praça da Bandeira, ele tem 700 metros quadrados, estamos indo para um em São Cristóvão de 4.200 metros quadrados, para a gente conseguir manter a atração e atendimento bem dos nossos clientes e expandir dentro do Rio de Janeiro e Niterói. E aí eu vou pedir, inclusive, eu vou mandar para você uma mensagem no chat, o seu telefone, para que o canal de relacionamento elucide essas 3 dúvidas em texto também. Tá bom? Tá ótimo, gente. Obrigado aí pelas dúvidas. Fechado. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Então, eu vou agradecer muito, Lilian e a Protel. Obrigado por, primeiro, serem esses parceiros incríveis, confiarem na gente, chancelarem o nosso nível de qualidade, por estarem promovendo esse ambiente de trocas e aprendizados, onde a gente entende que que o síndico precisa é informação, é assessoria para poder tomar boas decisões qualificadas. E agradeço a todos os síndicos aqui também que se disponibilizaram para ouvir a gente. E pelo QR Code vocês podem conversar com a roda e ir para os próximos passos para estudarem como a gente implementa uma roda no condomínio de vocês. Muito obrigado, gente. Senhores, muito obrigado também pela atenção, por toda a recepção que vocês tiveram aqui. Sempre legal poder falar abertamente sobre o nosso produto, é algo que a gente tem muito orgulho. Então, próximos passos, quem conseguiu escanear o QR Code, mas também quem não conseguiu pode pegar o nosso contato com a Protel, tá bom? E aí, um grande abraço para todos vocês, bom dia para todo mundo, boa sexta-feira. Muito obrigada, gente, pela participação, agradeço muito a roda e as perguntas tão pertinentes que, sem dúvida, o Rafael levantou 3 pontos muito relevantes e foram respondidos com muita assertividade. E qualquer outra dúvida, claro, vocês podem encaminhar para a roda. E nós vamos passar agora para o nosso outro palestrante, não é? Vamos chamar a 499 Solar, que trará realmente informações muito bacanas sobre a parte de energia solar. Passo a palavra, então. Obrigado, Lilian. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Mais uma apresentação aqui com a Protel. Eu vou compartilhar, então, a tela aqui rapidamente. A gente vai fazer uma apresentação genérica, né? E apresentar alguns modelos aqui de economia solar que são viáveis para condomínios, né? Então, primeiro, quem somos nós, né? A 499, nós temos uma longa experiência em vários... Nós somos
pela nossa natureza, implementadores de energia solar de alta qualidade, e fazemos isso para clientes comerciais e industriais em vários tipos de soluções dentro e fora do Rio de Janeiro, né? E o que a gente está trazendo aqui agora para a Protel, e somos muito gratos pela parceria, né, é justamente uma oportunidade para que todos os nossos parceiros, condomínios, possam ter a oportunidade de serem autoprodutores, ou seja, gerarem a sua própria energia, tendo economia com isso, né? Então, no Rio de Janeiro, em particular, existe uma legislação nova que foi aprovada agora no final do ano passado. Então, nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro uma oportunidade única, diferentemente do resto do Brasil, né, onde nós temos condições muito especiais, e a gente vai ver aqui por quê. Tá? Então, a 499 surgiu no final da execução dos Jogos Olímpicos. Eu fui diretor de integração de infraestrutura, então lá nós tivemos a oportunidade de implementar mais de 200 megawatts de energia temporária, atendendo a mais de 150 instalações, né? E essa iniciativa, depois de implementar, a gente passou a atender uma série de clientes, né? Sempre levando esses clientes para a configuração de autoprodução da maneira mais, vamos dizer, limpa, duradoura e econômica possível, tá? Então, aqui algumas fotos, não vou me alongar, são fotos de usinas construídas e mantidas por nós em vários lugares do Brasil, todas elas, graças a Deus, com grande fator de capacidade, como a gente fala tecnicamente, né, que é o rendimento delas acima do projetado. Isso é muito importante, porque são usinas planejadas para durar mais de 25 anos, então todo o projeto de planejamento, construção dessa usina e operação são fundamentais para garantir essa longevidade. Então, a gente implementa toda a parte de serviços auxiliares, desde a prospecção até a operação, a gente cuida de todos os processos. A gente também trabalha com muito telhado. Aqui no Rio de Janeiro temos a conta da Supergasbras e de várias outras empresas. E também temos essa expertise para implementar em soluções, telhados antigos, né, em soluções diversas, em várias condições. Tá? E o que então vem a ser a assinatura solar, esse modelo de economia sem investimento, né? Então, nós tivemos, como nós falamos, existem 4 modelos principais aí em geração distribuída para atender ao cliente consumidor, né? E no Rio de Janeiro, no final do ano passado, foi aprovado um modelo onde nós permitimos, onde, vamos dizer, tributariamente se viabiliza a gente gerar essa energia em um local remoto e injetar essa energia na rede da Light em nome do cliente, do beneficiário, né? E sem que esse cliente tenha que investir ou fazer obras no seu telhado, né? Com isso, ele economiza sem investimento, sem obras e principalmente sem manutenção, que para um condomínio, nós temos vários condomínios implementados aí, por mais que seja um bom investimento, né? Uma boa iniciativa e necessária, assim, eu acredito que todo condomínio que tem recurso para fazer, deve fazer a sua autoprodução, utilizar o máximo do espaço em telhado para fazer a produção junto à carga. Essa iniciativa ela gera custos e gera um esforço de manutenção e operação que nem sempre é desprezível, né? Então, essa oportunidade permite que esses clientes saiam do investimento inicial e também não tenham que se preocupar com a operação e manutenção, tá? Então, como é que funciona? Hoje, nós, no mercado, todo mundo hoje, né, nós consumimos energia do mercado cativo, que a gente chama, né, ou seja, energia no Brasil, grande parte delas é energia das hidrelétricas, outras agora termoelétricas, por conta dessa crise hídrica que a gente está vivendo, né? Aí é uma energia cara e com aumentos crescentes, né? As distribuidoras repassam todos esses custos e encargos, né, e fazem com que essa energia seja uma energia sempre cara, cada vez mais cara e cada vez mais com bandeiras, né? A gente se tornando um autoprodutor, a gente passa a gerar essa energia numa das nossas usinas, né, com custo fixo e sem aumentos, sem esse repasse, sem o repasse dos encargos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nós temos um nível de encargos setoriais muito altos, né, e saindo disso a gente passa a ter 2 contas menores, uma conta da distribuidora, que essencialmente é o imposto sobre a TUSD, né, e a fatura da assinatura com que a gente paga todos os custos da usina, né? Essas economias, né, se você comparar uma conta com outra, ela chega a ser de 15% a 35% até mais barato do que a conta original, né, nessas configurações sem investimento. Se você faz o investimento, é óbvio, essa conta reduz a quase 100%, 95% a 100%. Tá? Então, essas são algumas usinas já em prospecção, em processo de construção no estado do Rio de Janeiro que nós temos. Então, nós temos 32 megawatts aí em processo de construção aqui no Rio de Janeiro. Temos mais em torno de 13 megawatts construindo em outros locais do Brasil para atender clientes que têm uma configuração um pouquinho maior
né? Clientes A4, clientes que têm uma potência maior, a gente não atende através da geração distribuída, a gente atende através do mercado livre, né? Que é uma outra maneira de se gerar, mas tão eficiente quanto. Nós temos já toda a parte, a mecânica de atendimento ao cliente através do landing page, as ferramentas de simulação, né, de compensação. Nós temos aqui, procuramos aí esclarecer para os nossos clientes toda a parte regulatória, né? Então a gente tem um feed bastante regular de informações sobre como o mercado está funcionando do ponto de vista de energia, e também e-mail marketing, onde a gente atende a clientes setoriais, esclarecendo as dúvidas específicas que cada um deles tem, tá? Então, basicamente, a gente tem dois produtos, né? O Solar GD, que ele dá descontos de 7% a 15% em contratos de 24, 36 ou 60 meses para clientes de baixa tensão, e o Solar ML, que é para o cliente que é A4, né? O cliente que paga a demanda um pouquinho maior, a gente dá descontos progressivos de 12% a 15% em contratos de 60 meses, tá? Então, basicamente, esse é o slide que sumariza esses prazos e essas opções, né? Então, como é que funciona um cliente de médio porte no Rio de Janeiro? Vou dar um caso de um cliente real. Esse cliente gasta 818 mil kWh por ano, ou seja, em torno de quase 900 mil reais por ano, né? Ou seja, em 5 anos, que é o período médio de contrato que nós temos com os nossos clientes, ele gasta em torno de quase 4 milhões e meio, quase 5 milhões aí com as bandeiras, tá? Então, o que a gente oferece? Então, energia renovável, economia imediata, ele só paga a partir de ter a compensação na conta. A contratação é muito simples, ela é toda eletrônica, né? E é um contrato de adesão bastante simples. O investimento é zero, não há risco. Regulatoriamente, você sempre vai pagar menos, né? E não tem obras, adaptações e nem manutenção, né? O retorno é comprovado, a nossa especialidade é implementar usinas, então todas as nossas usinas são certificadas, uma qualidade técnica ela é garantida, né? Proteção tarifária, isso é um ponto bastante interessante. Com essa loucura energética que nós vivemos aqui, um cliente que adota um plano de 15%, ele de cara já tem um desconto de mais de 20% só pela diferença das bandeiras, né? Então, o nosso desconto padrão ele é atualizado pelo IPCA, ou seja, nosso contrato é atualizado pelo IPCA, e a inflação energética regula o aumento tarifário padrão, né? Então, a economia vai aumentando mês a mês, mas além disso, você tem as bandeiras. Então, se a gente começa num contrato de 15%, se naquele momento tem bandeira, esse desconto já vai para 15%, para mais de 20%, 22% ou 23%, tá? Selo de certificação, né? Todo cliente tem o direito de certificar o seu empreendimento também, que é algo bastante importante agora ambientalmente, né? Todos os nossos clientes têm acesso a uma plataforma, né, que já está operativa, eles podem ver todas as compensações, as contas, as projeções de custo, a projeção de créditos que eles têm, tá? Isso é bastante importante, né? E aqui é mais ou menos um sumário. A gente tem basicamente 3 planos, né? O GD 24, 36 e 60, como a gente comentou, com descontos de 7%, 9% e 15% padrão, tá? E a gente tem uma condição especial para a Protel, que a gente aumenta em 25% na categoria GD60, né? Os descontos para os clientes da Protel, tá? Então, esse desconto, por exemplo, o cliente sem fazer nenhum investimento, ele está economizando por ano 116 mil reais aqui, né? A conta mensal ela fica dessa forma, então o cliente paga 46 mil reais por mês, né? No GD60 ele continua pagando aqui 8.300 para a distribuidora, que essencialmente é o imposto sobre o frete da energia, ou seja, a energia gerada lá na usina, e no nome dele, ele recebe o crédito aqui. Então, sobre esse trânsito de energia, a gente tem que pagar o ICMS sobre o frete, não sobre a energia em si, mas o frete da energia tem que ser pago, o ICMS sobre ele. Então, basicamente, esse é o valor do frete. Nós temos o segundo valor aqui, que é 29 mil, que paga toda a usina, que não é barato, a operação, todo o CAPEX, o custo de interconexão dessa usina na rede da Light, né? E 8.800, ou quase 9 mil reais, já é o desconto para esse cliente sem nenhum investimento, tá? Ao longo do tempo, a gente percebe aqui, né, o custo com a distribuidora, ele aumenta ano a ano, numa velocidade muito mais rápida do que o nosso ajuste. Então, a economia, ele aumenta também progressivamente, ou seja, num contrato sem investimento, esse cliente em particular, ele tem uma economia total no primeiro ciclo de contrato em torno de quase 700 mil reais. E o que é interessante também, ele renovando esse contrato, né, é um contrato que no período médio ele tem 472 mil reais anuais médio, esse cliente aqui em particular, ou seja, ele tem 2 milhões e 300 acumulados durante o primeiro contrato. Se ele renova esse contrato, o desconto que hoje originalmente era 15%, termina na casa de 23% ou 24%, né? E renovando, ele passa
de 24% para chegar a quase 30%, né? Ou seja, a economia acumulada no primeiro ciclo, que foi de 2 milhões e 300, chega a acumuladamente ser mais de 6 milhões no segundo ciclo. Ou seja, é muito interessante você se fidelizar no plano, porque as suas economias são progressivas. Então, se a gente comparar o cliente que está optando por comprar o sistema ou alugar o sistema, ao longo do tempo, a locação se torna um projeto economicamente bastante interessante também. Tá? Aqui é só um exemplo, a gente atende clientes de média tensão também, são menos casos, né, principalmente em condomínios, a maior parte dos condomínios são realmente B3, os clientes A4, que são clientes de alta tensão, são menores, mas esse é um exemplo de um cliente que a gente atende. A gente começa com um desconto de 20%, parte para 20%, 30% à medida que o contrato vai aumentando, né? Também aquele mesmo esquema, o padrão é exatamente o mesmo, a adesão, o desconto, etc., né? E a gente fecha que a gente vê que a projeção de economia também para esses clientes de média tensão é exatamente igual. Tá? No caso dos clientes de média tensão, existe um trâmite de transição para o Mercado Livre, ele demora um pouquinho mais, tem que se trocar o modelo regulatório dele, né? E no caso dos clientes de baixa tensão, isso é muito mais simples, não precisa nem trocar o medidor, não precisa fazer nenhum tipo de ajuste local na instalação do condomínio, porque ele já está originalmente apto para receber esse benefício. Basicamente, aqui são modelos de contrato de adesão. Vocês tendo interesse, é só nos entrar em contato conosco. Nós enviamos um link. Esse link é toda a reserva e a contratação de adesão é totalmente eletrônica, né? É um contrato bastante simples e a gente pode esclarecer eles caso sejam necessários. Milena, podemos passar para perguntas e respostas? Ou vocês querem fazer algum outro comentário? Alguém teria alguma pergunta? Queríamos agradecer muito a 499 pela palestra. É claro que o assunto, à primeira vista, né, a gente fica, vamos dizer assim, com uma série de informações e, de certa forma, algumas dúvidas, mas eu acho que cada condomínio, por sua realidade própria, poderá fazer uma sondagem, né, do seu caso específico. Vocês fazem uma espécie de consultoria também, não é? Para que o síndico tenha noção da economia. Você deu grandes exemplos, né, de grandes usuários e, de repente, para o condomínio fica um pouco mais abstrato, né? Então, vocês fazem a consultoria caso a caso, sim, não é isso? Sim, Perfeito. sim. É bem comum isso, porque todo cliente quer saber se vale a pena usar o telhado, ou não, até que ponto vale a pena usar o telhado. Então, tipicamente, o que a gente apresenta é uma configuração. Se você fizer um investimento no telhado, o investimento é esse, a economia é essa. Se você fizer isso remoto, é assim. Quais são as opções regulatórias que esse cliente tem, né? Porque às vezes são várias, né? Às vezes ele pode fazer parte no telhado, parte remoto, ou às vezes ele pode até migrar para o Mercado Livre. Então, como é que ficaria a migração para o Mercado Livre? Então, existe uma série... E a gente apresenta isso tudo com os valores e o cliente toma a decisão que mais lhe cabe. Então, é um pouco... O nosso modelo é uma venda bastante consultiva, assim. Perfeito. Isso Só aí. uma pergunta, Lilian. Vocês viram as telas que eu estava apresentando, não? Vimos sim. Então tá, porque eu fiquei em dúvida aqui se eu tinha compartilhado a tela mesmo ou não. Não, compartilhou perfeitamente. Muito obrigada, então, pela excelente palestra, não é? E certamente os nossos síndicos e gestores vão fazer contato para o caso a caso de cada condomínio. Okay. Agora vamos passar a palavra para a Deise, da Sertel, a nossa última palestrante, não é? E desejar todo êxito aí na exposição também. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Também. Bom dia a todos, bom dia, Lilian. Prazer, muito obrigada por estar aqui. Dividindo um pouquinho do que é a Sertel, né? Com os condomínios e um pouco do que nós temos de tecnologia, parte, né, daquilo que a Sertel pode oferecer de tecnologia para os clientes. Então, também vou compartilhar aqui a nossa tela. Deixa eu só... Para a gente... Começo.
Eu não estou conseguindo colocá-la a tela cheia, mas tudo bem, vamos embora, vamos partir. Eu queria falar um pouquinho sobre a história da Sertel. A Sertel é uma empresa que tem 54 anos no mercado de segurança eletrônica, como o pessoal da Roda até colocou muito bem. A gente começou com toda aquela inovação da época, né? Que era um interfone, depois veio a parte de portão automático. Hoje não vai almoçar em casa. Vocês estão vendo bem? Porque ela vai levar as crianças menores para Tem alguém com áudio aí que está atrapalhando. Isso. E a Sertel é uma empresa que veio com uma forte inovação na época, né? Trazendo o interfone, trazendo surpresas para o mercado que não existiam antes, né? Era como se fossem mágicas que eram feitas na abertura de portões, na abertura das fechaduras. E foi vista uma oportunidade de negócio na época pelo meu pai, que veio lá do interior e começou a perceber que poderia ajudar quando ele viu milhares de pessoas. Onde ele morava, tinham apenas 50 a 100 casas no máximo. E quando ele chegou no Maracanã e que viu aquele monte de gente, ele falou, meu Deus, aqui tem muita gente. E como é que essas pessoas vivem, né? Sem segurança. E foi começando, como um bom empreendedor e como um bom visionário, a vislumbrar uma maneira de atender esse mercado que era tão grande, tão rico, como ele imaginou. E aí a gente começou fazendo os nossos próprios interfones na época. E era muito interessante porque não se tinha estudo sobre isso, nada. A gente inventou, né? Eles começaram a trabalhar e fazer os próprios aparelhos bem simples, mas que correspondiam àquilo que as pessoas precisavam ter, que era exatamente o interfone, abrir a porta lá de cima, porque as pessoas jogavam as chaves, não tinha telefone, era orelhão, então era muito difícil a comunicação com as pessoas, com os prédios, né? E isso tudo foi iniciado pela nossa empresa desde 1967. Depois, nós viemos saber que a HDL existia e já existia isso tudo pronto, muito bem feito. Não sei se vocês conhecem a HDL, é uma fábrica bem antiga nessa área de segurança eletrônica. E nós fizemos uma parceria onde nós tínhamos exclusividade disso aqui no Rio de Janeiro. E foi um boom muito grande, porque os equipamentos eram de qualidade e a busca era, assim, da gente poder ter a melhor entrega possível dos sistemas com qualidade, né? E aí a gente vem para cá, aonde eu vou mostrar para vocês o que é a Sertel hoje. Vocês estão vendo? Deise, nós não estamos vendo. Não? Não. Então, peraí. Engraçado. Compartilhei. Agora estão? Estamos. Agora estamos. Ok.
Peraí. Vamos acabar aqui. Então, voltando aqui, eu queria falar um pouco sobre o que tem hoje a Sertel a nível de tecnologia. Vocês estão vendo a apresentação? Não. Então, né? A nível de tecnologia, a gente tem a parte de alarme de incêndio, que é muito importante nos dias de hoje, né? Com tantas instalações antigas elétricas que podem causar vários danos para os edifícios e para a vida das pessoas. Alarmes de intrusão, que a gente faz com muita qualidade, com sensores. As automatizações de portão, que estão cada vez mais rápidas, evitando que o morador fique muito tempo na porta, né? Cabeamento estruturado, que é de suma importância para estruturar todos esses equipamentos. As pessoas, às vezes, não dão valor na parte do back-office, de tudo que é ligado e de tudo que é feito dentro dos prédios, para que funcione com qualidade, você tem uma manutenção também facilitada. E o cabeamento estruturado, ele ajuda nisso. O controle de acesso, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é com catracas, com leitor biométrico, leitor facial. Câmeras, que hoje a gente já tem câmeras até que no escuro. Ontem eu publiquei no Instagram da Sertel, você tem a qualidade de cor dela maravilhosa, você não perde nenhum tipo de qualidade na imagem, né? A interfonia, que hoje a gente já tem a opção, como a Lilian bem falou no início, de fazer sem cabos, e reconhecimento facial, que foi um boom com essa história da pandemia. Então, aqui tem fotos de algumas coisas que a gente já fez, e isso não é o mais importante, porque os parceiros e clientes que a gente atua, eu acho que eles dizem bem o tipo de cliente que a gente pode e deve atender. Então, a Cirela é cliente da Sertel há mais de 15 anos, onde a gente faz os projetos de segurança eletrônica deles e também a implantação da maioria dos projetos, principalmente dos clientes de maior poder aquisitivo, né? Onde você tem essa necessidade de muita tecnologia. Então, normalmente, eles passam esses clientes para a gente atender, porque eles precisam garantir e assegurar que eles vão ter realmente um atendimento de sucesso. Então, eu tenho algumas perguntas comuns sobre controle de acesso que eu gostaria de dividir com vocês. Consegui. O que seria o controle de acesso ideal, né? Normalmente, como bem o Alexandre Teixeira falou, e a gente já se conhece até de outros locais, não sei se ele lembrou, mas a nossa venda é uma venda muito consultiva, né? Na verdade, eu não estou aqui muito para vender, eu estou aqui para informar. E é importante que todo projeto de segurança seja feito... Como a gente faz um projeto quando a gente vai fazer uma obra, a gente chama um arquiteto, a gente faz toda a medição, é importante que a gente faça um projeto de segurança eletrônica, que seja avaliado todos os riscos do empreendimento, aonde a gente precisa realmente reforçar e ajudar todo o back-office do prédio com dados de segurança e evite que os clientes, os moradores ou os usuários, até de empresas, né, passem por situações constrangedoras e possam ser auxiliados caso isso venha a acontecer. Então, o controle de acesso ideal é aquele que você precisa para o seu caso, porque muitas vezes eu tenho coisas... eu costumo dizer que a gente tem do Fusca até o Porsche. Sei lá o que o cliente realmente quer, o que ele precisa, o que ele espera. Então, o ideal é que se faça um levantamento, analise os riscos, e por isso a nossa venda é uma venda tão técnica. E não adianta fazer de outra maneira, porque normalmente quando se faz de outra maneira, gasta-se um dinheiro à toa, né? É investido um dinheiro em segurança que não é totalmente aproveitado, apesar de todos esses sistemas aceitarem uma expansão. A gente começa ele desde pequenininho e ele pode ir expandindo até chegar à real necessidade do cliente. A segunda pergunta é como funciona. A gente tem diversos bloqueadores de passagens, né, vamos dizer assim, que são as catracas, as cancelas, as portas. A gente tem locais que só determinadas pessoas podem entrar.
Então, o controle de acesso ele funciona como uma barreira eletrônica, onde a gente controla as pessoas que a gente quer que estejam ou não em determinados locais. E controla também o ambiente e, vamos dizer assim, a capacidade, né, que aquele prédio ou aquela empresa tem de quantidade de pessoas e para onde elas podem ou não circular. E qual é a intenção de controlar esse acesso. Não, eu quero controlar aqui porque eu preciso ver o rosto de quem entra. Não, eu quero apenas ver quem está passando. Eu quero ver apenas a movimentação. Então, tudo isso faz parte de como vai funcionar o teu controle de acesso. É um complemento desse projeto. O projeto ele te diz exatamente o que você precisa para que esse controle de acesso chegue a uma função ideal dentro do teu condomínio. E aí, por que ter um controle de acesso? Eu queria... agora eu vou parar aqui o compartilhamento, aonde... Deixa eu parar aqui. Vocês estão vendo? Parar. Ok. Eu queria perguntar a vocês se vocês... para a gente interagir um pouco, né? O que vocês entendem que é o controle de acesso? Vocês conhecem essa tecnologia? Pode falar aqui no chat. Cadê? Quem daqui conhece a tecnologia? Como? Não ouvi. Queria o pessoal participar para a gente poder entender quais são as demandas. O que vocês entendem ser um controle de acesso e a necessidade dele? Quais são as vantagens de ter um controle de acesso num condomínio? Alguém tem essa resposta? Então, eu vou dar a vocês algumas dessas respostas. Marisa? Então, fala, Marisa. A Bianca está perguntando, biometria é considerado controle de acesso? A biometria é um dos dispositivos, tá, que a gente utiliza para o controle de acesso. Agora, os benefícios da contratação desse sistema, eu queria falar bem com vocês. Na verdade, a gente tem o número real de moradores e visitantes que frequentam esse prédio, que costumam ter acesso a esse condomínio. Para o síndico, ele passa a ter uma visão geral do fluxo, né, de entrada de pessoas, e aí ele pode tomar algumas medidas, como, por exemplo, na hora do almoço em prédio comercial, a gente tem o maior fluxo de entrada e saída de pessoas por causa do almoço. E aí, de repente, a gente pode deixar todos os elevadores funcionando. Mas nos horários de menos pico, se a gente entender o fluxo desse prédio, a gente consegue diminuir os elevadores que funcionam e também diminuir o nosso custo. Então, isso faz parte dos dados que o controle de acesso pode dar a gente para a gente se beneficiar desses equipamentos. Eu já vou responder a todas as perguntas que estão no chat, tá? Um outro detalhe é que a gente faz o cadastramento das pessoas com foto, com CPF, com data de nascimento, passaporte. Então, você cria um banco de dados daquelas pessoas que estão sendo atraídas para aquele ambiente. E o que é muito importante, isso vai auxiliar vocês, tanto na comunicação com os moradores, porque você pode pegar os e-mails, fazer comunicados, fazer um grupo de WhatsApp onde você manda comunicados, você pode conseguir uma melhor comunicação, além de você conseguir coibir, por exemplo, pessoas que têm passagens na polícia, porque aonde essas pessoas vão querer entrar? Elas vão querer entrar num condomínio que tem todo esse controle de pertencimento? Não, eles não vão querer entrar. Eles querem entrar num prédio que tem mais facilidades, que tem aberturas muito grandes e, por exemplo, pessoas que querem fazer trabalhos que não são lícitos, né, dentro da nossa lei aí, dentro do prédio.
E aí, quando ele tem que dar os dados dele, isso também vai coibir, ele vai evitar estar dentro desse ambiente, e você consegue fazer uma seleção natural de moradores. E isso é importante para a segurança dos condôminos. Outra questão que a gente já observou, que ajuda muito, o prédio que ele não tem o divisor de aquele negócio de água, como é que é o nome, meu Deus? O hidrômetro individual, ele normalmente costuma dividir a água por todos os condôminos, né? E aí a pessoa fala, olha, eu quase não fiquei no prédio, eu não gastei, isso, aquilo, eu não acho justo eu pagar isso tudo de água. E aí você consegue ver o acesso que aquela unidade teve. E aí você vai chegar e vai dizer, olha, fulano, realmente, mas eu percebi aqui, você disse que quase não veio no prédio, mas de 30 dias, você utilizou teu apartamento 23 dias. E aquilo tudo vai estar registrado com o horário que entrou, com o horário que saiu. Você vai ter essa facilidade de dialogar com o teu condômino com dados pertinentes e que você vai atrair ele a entender que você tem o controle do teu prédio, tá? Airbnb, por exemplo, que é muito comum hoje os apartamentos serem alugados por temporada, você pode determinar o tempo que aquele visitante pode entrar e pode sair. Então, você vai lá, cadastra, e a partir do momento que começar a estadia dele, ele fica. Quando acabar, ele não vai ter mais condições de entrar dentro do prédio. E isso também te dá um registro desse tipo de aluguel, que está muito comum hoje e faz realmente uma bagunça, entre aspas, na administração, se isso não for comunicado, ok? Para empregados domiciliares também, é um forte aliado, porque às vezes o teu funcionário chega tarde, diz que foi, não foi, você tem também ali os horários que ele pode entrar dentro da tua casa. Então, o custo-benefício é assegurar para você, síndico, a sua tranquilidade, muito mais do que a dos moradores, entendeu? Existem equipamentos que a gente detecta por face, tem possibilidade de colocação de alerta de pânico, caso o condômino chegue, por exemplo, o dedo normal é esse o indicador. Se ele estiver sendo coagido, ele pode cadastrar o dedo de pânico sendo outro dedo, de forma que o porteiro entenda que ele está sendo coagido, mesmo que ele esteja, por exemplo, com o ex-marido ou com a ex-esposa, com alguém que seja da convivência dele, que você entenderia ser natural, ele pode avisar dentro de um código tratado no prédio que ele está sendo coagido sem ser percebido. Então, eu acho que todas essas tecnologias, enfim, elas trazem uma valorização para o teu condomínio, geram valor agregado, e a gente entende que a Sertel ela tem todo um know-how dentro dessa área, desde os primórdios, né, onde a gente vem só se aperfeiçoando e agregando tecnologias para ajudar a fazer com que aqueles equipamentos que eram uma novidade há 50 anos atrás se tornem hoje atuais, trabalhando com sistemas que são bem tecnológicos. Então, eu vou falar um pouco sobre essas perguntas que a Bianca fez, por exemplo. É considerado o controle de acesso à biometria? A biometria é parte do controle de acesso, ela é um dos bloqueadores que é ligado a todo um sistema, né? A Marisa diz que segurança é muito eficaz e produção de provas válidas na justiça. Então, excelente, porque quando você tem um CFTV, uma câmera de boa qualidade, e vale lembrar que além dessa câmera, por exemplo, que você vê totalmente no escuro, ela colorida, sem perda nenhuma de imagem, hoje a gente tem também um leitor de face nos DVRs, onde você pode detectar faces que não são do prédio. E aí você ficar em alerta. As pessoas que não têm o rosto cadastrado, elas são chamadas a atenção pela parte da segurança para que observem aonde essas pessoas vão e deem um prazo de retorno para ela. Então, todas essas tecnologias elas vieram para ajudar a trazer a tranquilidade do síndico, tranquilidade dos moradores e, principalmente,
trazer para nós a sensação de segurança que é tão importante nos dias de hoje, principalmente na nossa cidade. Então, eu me coloco à disposição, não sei se tem mais perguntas aqui. Vocês têm alguma dúvida? A Flávia falou com a doutora Marisa sobre disponibilidade de imagens e privacidade. Então, todas as vezes que as delegacias precisam de imagens, elas solicitam a Sertel e através de e-mail, né, o condomínio solicita e nós vamos no local fazer, ou se lá tiver internet, nós fazemos até virtualmente e gravamos e mandamos entregar. Então, isso é bastante comum quando há qualquer incidente dentro da empresa. Eu não sei se eu falei muito rápido, se eu consegui me fazer entender. Gostaria de saber se tem alguma pergunta dentro desse assunto que é muito vasto e eu entendo que é de grande valia para todos nós. Muito obrigada, Deise da Sertel. Eu não sei se alguma pergunta a mais do grupo. Bom, não havendo pergunta, eu queria muito agradecer em nome da Protel a todos os palestrantes, a nossa equipe aqui interna, a contabilidade, DP, o Dr. Roberto, a Roda, a 499 e agora fechando com chave de ouro a Sertel. E sem dúvida voltaremos em breve a fazer outros workshops dessa forma virtual. A gente não tem o calor humano de estar todo mundo no auditório e poder se cumprimentar e, enfim, e ter uma interação maior, mas sem dúvida é uma ferramenta que a gente já está até se acostumando a utilizar, né? Foi uma manhã muito proveitosa, na nossa opinião, cumprimos, né, uma missão de procurar contribuir com os nossos clientes. Enfim, e nós estamos à disposição de todos. Quem precisar de alguma informação adicional, estamos aqui a postos, né? Queria agradecer a equipe do marketing, ao Anderson, a Karen, pela coordenação desse trabalho. Enfim, desejar a todos que esses conhecimentos trocados, informações, sejam de valia na gestão do dia a dia dos nossos condomínios para torná-los cada vez melhores, né? Muito obrigada da Protel para todos e abro a palavra, se alguém quiser dar mais alguma contribuição, estamos aqui. Lilian, eu gostaria de agradecer a oportunidade, tá? Saber que a Protel pode contar conosco, os condomínios, e o que a gente puder fazer para estar junto aí, ajudando as pessoas, esse é o nosso intuito, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, o carinho do Anderson, o tratamento dele maravilhoso, tá bom? Obrigada à minha equipe aí que veio também assistir. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada, então, um bom dia para todos.